Boa tarde a todos. Está funcionando? Acho que está sem som. Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Yara, sou uma das médicas do INC. Essa sessão, a ideia é a gente debater, a gente conversar sobre 3 casos clínicos de vida real, de 3 pacientes que tiveram com a gente no Instituto. E vamos falar um pouquinho dele, fiquem à vontade para perguntas, interagir. Vamos começar, sem mais delongas, passar para o meu colega aqui da mesa, Fernando, para chamar o nosso primeiro apresentador. Obrigado, Yara. Obrigado, Yara. Boa tarde a todos. É um prazer muito grande estarmos juntos aqui essa tarde para discutirmos casos clínicos do nosso Instituto. E o Dr. Gabriel Pessoa preparou muito bem um caso. Nós vamos discutir, ter a oportunidade de ver uma série de aspectos muito interessantes nesse caso, sobre doença coronariana e insuficiência cardíaca. Gabriel, por favor. Obrigado, professores. Obrigado a presença de todo mundo aí, prestigiando esse caso que a gente vai trazer, junto com os outros 2 colegas. Bom, o nosso caso aqui ele tem um enfoque na área da coronariopatia, mas tem uma interseção interessante com a área da insuficiência cardíaca que a gente vai ver. Trata-se de um paciente de 50 anos, natural do Rio de Janeiro, era aposentado no momento do início do acompanhamento dele com a gente no INC, casado, católico, e a história dele começa, a história da doença atual, né, começa em 9 de julho desse ano, com uma piora da dispneia basal. Era um paciente que tinha uma dispneia usualmente aos moderados esforços, passou a apresentar essa dispneia aos pequenos esforços. Em um momento da doença atual ou da história pregressa dele, ele tinha dor torácica, é importante a gente ressaltar isso, e nem sintomas autonômicos associados, não tinha queixas de síncope, pré-síncope ou sintomas sistêmicos também. Nesse dia, então, ele foi diagnosticado em UPA com um IAM com supra de ST. Infelizmente, a gente não tem essa imagem para trazer para a nossa discussão, mas fato é que ele foi submetido a trombólise nesse dia e transferido para o Hospital de Anchieta, uma internação extra que foi feita apenas de diurética terapia venosa. Não foi o paciente que passou por nenhum esquema de revascularização ou precisou de inotropismo, e foi encaminhado, então, um mês depois do início da história, para o INC para avaliação de revascularização miocárdica cirúrgica. Na história pregressa dele, então, ele tinha uma cardiopatia dilatada que começou em 2016, esse diagnóstico, ele já tinha previamente a essa história atual. Paciente hipertenso e diabético de longa data também, desde 2002. As medicações que ele usava, fazia uso de dupla antiagregação plaquetária, como a gente pode ver, usava estatina em baixa potência, né? Usava losartana, furosemida, espironolactona e amiodarona. Paciente que negava tabagismo ou etilismo tinha um uso desprezível de anabolizantes previamente, e uma história familiar negativa aí para doenças cardiovasculares. No exame físico, não chamava nada muita atenção, um paciente que estava ali um IMC indicando obesidade, mas uma pressão controlada, 101/81, a frequência de 73, e no exame físico, nada digno de nota. Esse aqui é o eletrocardiograma dele, que a gente via que o paciente estava em ritmo sinusal, um eixo ali desviado para a direita, por volta de mais 150. A gente vê que tem um PR limítrofe entre 180 a 200 milissegundos e com indícios, né, de sobrecarga biatrial. Olhando aqui para o QRS, chama a atenção uma lentificação na progressão da onda R aqui nas derivações precordiais, mas, contudo, um QRS que é estreito. Olhando para o ponto de vista de repolarização, né, como é um caso de coronariopatia, uma coisa que interessa para a gente, tem um padrão de strain de VR aqui com infra de V5 e V6 com inversão de onda T, e alterações também na parede inferior. A gente vê aqui o mesmo padrão de um infra com inversão de onda T também. Aqui exames laboratoriais, que o que chama a atenção para a gente é um descontrole do perfil da glicemia, né, uma glicada de 9,2 e, contudo, um LDL que é próximo ao alvo ali, né, de 50, e um NT-proBNP elevado, lembrando-se que a gente estava falando de um paciente que passou um mês internado fazendo diurética terapia venosa, então não é um paciente que acabou de chegar descompensado da IC. Uma função renal que não chama atenção, acho que o laboratório foi isso. Trago aqui, então, um eco realizado internamente, no qual a gente pode ver aqui no par external eixo longo e na apical 4 câmaras, que trata de uma fração de ejeção gravemente reduzida, estimada em 19% pelo Simpson, com aumento de cavidades e uma disfunção grave às custas de hipocinesia difusa. Disfunção diastólica grau 2 também, e uma IM funcional, né?
Gabriel? Sim. Neste momento, se alguém da audiência gostaria de fazer algum comentário, faça um pequeno resumo do caso até agora, por favor. Perfeitamente. É um paciente de 50 anos que previamente já tinha conhecido uma miocardiopatia dilatada, uma insuficiência cardíaca que acompanhava desde 2016, hipertenso diabético de longa data, sem história familiar positiva, fazia um tratamento subótimo para isso e tinha como queixa principal dispneia aos moderados esforços, com uma agudização recente, tornando-se uma dispneia aos pequenos esforços. Qual seria o próximo passo nesse instante? Alguém da audiência gostaria de opinar sobre o que fazer com ele agora, em termos de propedêutica? Nossos residentes, quem gostaria de opinar? Vai direto para o CAT, faz algum outro método antes, estuda a isquemia, estuda a viabilidade. O que vocês pensam sobre esse caso? Tem grave disfunção sistólica do ventrículo esquerdo, história de uma doença de longa duração, diabetes, hipertenso, com muitos fatores de risco, a DAC, e com história de infarto recente. Mas já se passaram 30 dias do infarto. Isso, exatamente. Chegou com 30 dias de história atual. O que fazer com ele nesse momento? Quem mandaria para a coronariografia? Quem mandaria, por exemplo, para outro método? Coronariografia. Levanta a mão, por favor. O outro método, qual seria? Ressonância. Quem mandaria para ressonância agora? Pesquisar isquemia e viabilidade. Bom, vamos mostrar então. Perfeitamente. Dando prosseguimento aqui, a gente vai ver a coronariografia, que é uma coronariografia externa. Através dessa incidência aqui, a gente pode ver que chama a atenção já uma falha de enchimento aqui no tronco distal, estimada em cerca de 80%. Aqui a gente pode aproveitar, deixa eu retornar aqui, a gente pode aproveitar para ver uma DA livre de lesões a princípio. Nessa próxima incidência, a gente vai poder vislumbrar novamente essa alteração no tronco distal e lesões na CX, tanto em terço proximal para médio quanto em terço distal também. Seguindo aqui para a incidência para analisar a coronária direita, a gente vê uma lesão mais focal aqui em terço médio, também obstrutiva grave de cerca de 70% a 80%. Sendo esse o laudo completo, mostrando que é uma lesão importante, poupando basicamente o território da DA, acometendo troncos, coronária direita e circunflexo. E uma ventriculografia mostrando uma disfunção grave também. Bom, e agora? O que fazer com ele? Disfunção grave do ventrículo esquerdo, infarto prévio, diabetes de longa data, hipertenso, lesão de tronco distal e lesão ainda de coronária direita e circunflexa. Bivascular mais tronco com disfunção grave diabético. Infarto há um mês. Quem gostaria de opinar? O que vocês acham? Um tratamento clínico? Revaste cirúrgico, opinião. Alguém pensa diferente? Alguém pediria alguma outra propedêutica, algum outro exame antes de mandar para a cirurgia? Ou outro tipo de conduta? Reabilitação? O pessoal está ainda tímido, né? Uhum. Vamos mostrar. Vamos. O que chama atenção para a gente é a temporalidade da história, né? Que ele tinha uma cardiopatia dilatada que iniciou-se em 2016 e veio a ter o primeiro infarto em 2022, né? O pessoal, né, da equipe da coronária, bem percebendo esse detalhe, solicitou uma ressonância cardíaca para investigação etiológica dessa IC desse paciente. E a surpresa foi que, bom, primeiro temos a fração de ejeção que é um pouco acima do que foi estimado pelo eco, mas o realce tardio, o padrão de realce, foi o que trouxe a diferenciação para esse caso, né? Um realce tardio mesocárdico localizado principalmente no septo interventricular, podendo favorecer, então, dessa forma, um diagnóstico de uma cardiopatia ou de depósito ou uma cardiopatia inflamatória como etiologia para essa IC. Não foi observado nenhum padrão isquêmico ou de infarto prévio. Então, muda, pessoal, a conduta de vocês? Parece ter uma outra doença associada à doença, tem lesão de tronco, tem doença coronariana grave, obstrutiva, tronco distal, mais bivascular, e tem uma ressonância com realce mesocárdico, que é um realce que não é isquêmico, no septo. Quer dizer, tem uma outra doença, talvez uma doença inflamatória associada, talvez sarcoidose, talvez uma miocardite prévia, e já com muitos anos de evolução. Muda ou não muda? Isso pode impactar o prognóstico do paciente, né? Sem dúvida. Pode ser até que revascularizando a doença de base ainda
continue a atuar, né, desfavoravelmente para ele. Vamos continuar. É interessante trazer nesse ponto do prognóstico. A gente tem aqui um exame muito importante para isso, que a gente fez uma ergospirometria nesse paciente no dia 14/8, percebendo esse paciente como portador de uma IC mais avançada, e que mostrou para a gente, de fato, a gente objetificou essa limitação funcional desse paciente com um VO2 pico de 8,7, uma inclinação da curva VCO2 com valor de 37,3 e um VCO2 com R de 1,07. Então, um paciente com uma limitação importante ao exercício, agora quantificada por um método confiável que confere um valor prognóstico importante para a gente. Bom, a conduta da nossa equipe da coronariopatia foi, primeiro, avaliar o risco cirúrgico desse paciente, que de fato não chamava atenção, um Euroscore de 1,67 e o STS de 1,14. Otimizou-se a terapêutica desse paciente para a ICFR dele. A gente vê aqui que ele estava com dapaglifosina, espironolactona, enalapril, bisoprolol, verdade, não em dose otimizada, mas a dose total, a dose máxima aceita pelo paciente, dose máxima tolerada, né, melhor falando. E uma coisa importante na nossa decisão sempre, após a discussão, né, explanando para o paciente os riscos e os benefícios da revascularização cirúrgica, no caso dele, o paciente optou por não prosseguir com terapia de revascularização. A gente decidiu-se então pelo encaminhamento do paciente para o acompanhamento ambulatorial com a equipe do transplante cardíaco do INC. Agora eu vou trazer brevemente aqui uma revisão sobre principalmente a questão de lesões de tronco e prognóstico. A maioria das evidências que a gente tem que nos limitam a incluir esses pacientes portadores de lesão de tronco em trials atualmente são provenientes de revisões dos anos 70 e 80 principalmente, quando em comparação com o tratamento medicamentoso otimizado da época, a revascularização mostrou trazer um benefício, principalmente no grupo que tinha lesão de tronco e que tinha disfunção de VE. Só que o tratamento medicamentoso otimizado dessa época é uma coisa que está muito aquém do que a gente vê hoje em dia. A gente tem exemplificando aqui o estudo CASH de 1983, no qual o tratamento referido era o uso de nitratos, beta-bloqueadores, mesmo assim 50% dos pacientes faziam uso, e o uso de antiarrítmicos. A gente não vê a presença de AS e de estatinas, que a gente sabe que são agentes importantíssimos no tratamento medicamentoso hoje em dia. E mesmo quando a gente está falando de pacientes que a gente vai revascularizar, porque a literatura ainda não nos permite, né, não pensar em terapia de revascularização de uma forma geral nesses pacientes, está havendo uma mudança de paradigma na questão de em que tipo de revascularização esse paciente vai ser submetido. Tem alguns estudos aqui destacados, trago aqui o Excel, que tinha o maior N, por exemplo, com um desfecho composto, que mostrou uma não inferioridade da angioplastia comparado com a cirurgia de revascularização. Mas a gente ainda enfrenta alguns dilemas, né? A gente vê que na análise de subgrupo aqui, a mortalidade, por exemplo, foi maior no grupo da angioplastia comparado com a revascularização cirúrgica, tá? A gente tem algumas considerações anatômicas na hora de individualizar o cuidado desses pacientes na revascularização. É sempre importante a gente lembrar que eles são uma minoria dos pacientes com DAC e, especialmente, menos ainda têm lesão de tronco isolada. Então, muitas das vezes vão ser pacientes com anatomias complexas que não são passíveis de tratamento percutâneo. Lembrar também que existem alguns fatores que conferem maior dificuldade a esse tratamento percutâneo, como o acometimento de ramo lateral de tronco, uma lesão longa de CX, ângulo de bifurcação maior do que 70 graus. E sublinhar também uma coisa que vem sendo cada vez mais utilizada na nossa prática clínica, que é a avaliação através de imagens e métodos de perfusão também durante o cateterismo, como o IVUS, o FFR e o IFR, em especial nessas lesões consideradas intermediárias. A decisão sempre vai ser individualizada, claro, cada paciente vai merecer um tipo de intervenção, inclusive essa imagem aqui que foi retirada da ESC, traz inclusive fatores que podem favorecer o tratamento medicamentoso otimizado como estratégia exclusiva para esse tipo de paciente, ressaltando principalmente pacientes com mínimos sintomas, qualidade de vida boa e que são capazes de aderir bem ao tratamento medicamentoso proposto. A gente resolveu trazer aqui também essa ferramenta que a gente usa muito no contexto de miocardite aguda, fulminante, no contexto de pós-transplante, na avaliação de rejeição, mas a gente vê aqui que a cardiomiopatia dilatada, que você não conseguiu excluir as etiologias mais clássicas, a biópsia endomiocárdica pode sim ter um papel na propedêutica desses pacientes. E importante aqui a gente caracterizar IC avançado, porque a grande maioria dos pacientes que vão ser indicados para transplante cardíaco, né? A IC avançada ela é caracterizada para quando a gente tem um paciente com um NIRA 3 ou mais, alguma evidência de disfunção severa, né, que são esses 5 itens aqui,
Nosso paciente, por exemplo, tinha uma fração de ejeção estimada em 30%, e um outro item aqui versa sobre a hospitalizações, né? Pacientes que tiveram mais de uma hospitalização já são considerados como internadores, né? Que são pacientes que são considerados tendo uma dificuldade de manejo clínico dessa insuficiência cardíaca. E outra coisa que a gente tem do nosso paciente, uma objetificação de uma limitação funcional importante, VO2 menor do que 12 em pacientes usuários de beta-bloqueador, ou uma distância de marcha menor do que 300 no teste de caminhada de 6 minutos, né? Bom, foi isso o que eu trouxe aí para a gente discutir essa interseção de coronariopatias e miocardiopatias. Gabriel, excelente revisão, excelente apresentação. Parabéns. Menos um minutinho para discussão, se quem quiser. Então, um caso bem interessante, né, que tem uma etiologia dupla, né? Ele tem doença inflamatória pela ressonância e tem doença arteriosclerótica grave, né? O tratamento clássico dessa doença de tronco distal e bivascular no diabético com disfunção é cirúrgico. O diabético tem um resultado pior com angioplastia versus cirurgia, e quando tem outros vasos associados também é pior para lesão de tronco versus angioplastia. Mas aí se negou a cirurgia. A angioplastia é uma angioplastia complexa porque é o tronco distal. Não é impossível, mas traz uma complexidade maior. E outro aspecto que chama atenção, que é uma doença de longa duração, e que provavelmente essa etiologia inflamatória estava ali presente há muitos anos, e ele foi desenvolvendo doença arteriosclerótica obstrutiva. Alguém gostaria de fazer um comentário? Então, muito obrigado, Gabriel. Muito obrigado, professor, pela oportunidade. Obrigada. Dando continuidade, chamar Bruna, nosso residente Excelente. de eletrofisiologia, de apresentar o próximo caso. De lá, Bruna. Dar os parabéns antes para o Gabriel pelo tempo, cumpriu certinho, ótimo. Continuem assim. Me senti pressionado agora. Sem pressão. Bom, vamos lá, gente. Sou o Bruno, residente de eletrofisiologia clínica invasiva do INC. Vou apresentar um caso de miocardiopatia hipertrófica obstrutiva, dando uma perspectiva de tratamento. Bom, começando o nosso caso, é uma paciente de sexo feminino, natural do Rio de Janeiro. A queixa principal, cansaço. Ela vinha com um quadro de espinéus pequenos esforços, palpitações esporádicas e acompanhando ambulatório de cardiomiopatia hipertrófica do INC. Ela tinha um difícil controle de sintomas, apesar do tratamento clínico otimizado, negava síncope, era hipertensa, pré-diabética, obesa grau 3, ex-tabagista, negava alergias, usava losartana, atenolol e simvastatina e negava história familiar de morte súbita. Bom, falando brevemente do exame físico, os sinais vitais estavam estáveis, um bom controle de frequência cardíaca ali, uma ausculta cardíaca que mostrava ali achados sugestivos ali de um gradiente ali dinâmico na via de saída do VE, e o restante do exame físico sem alterações. O laboratório também não tinha nenhuma alteração digna de nota. Em relação ao eletro dela, falando brevemente, né, o eletro em ritmo sinusal, uma frequência de 73, não tem nenhum desvio de eixo elétrico, os intervalos estão normais. Em relação às ondas, chama a atenção a sobrecarga de câmaras esquerdas, um QRS estreito, mas já tem um grau de distúrbio de condução pelo ramo esquerdo, e uma alteração de repolarização em parede lateral. Bom, em relação ao ecocardiograma dessa paciente, o que chama a atenção para a gente é um septo interventricular de 2,3 centímetros, uma parede posterior de 1,2, um gradiente dinâmico ali da via de saída do VE já de 145 milímetros de mercúrio, um aspecto realmente cardiomiopatia hipertrófica, uma veia cava hiperdistendida, mas com uma variação respiratória satisfatória, uma PSAP de 75 e um derrame pericárdico, mas com repercussão apenas no átrio direito. A ressonância dessa paciente, o que chama a atenção, era principalmente ali uma fibrose de 9%, mas o restante era compatível com os achados do ecocardiograma. 2,3. Em relação ao Holter, essa paciente tinha queixa de palpitações esporádicas, né? Ela tinha ali um grau de instabilidade elétrica ventricular considerada de alta incidência, mas não tinha TVNS nem TV documentada. Angiotercite coronárias apenas com uma DAC leve ali na coronária direita, não tem DAC obstrutivo em nenhum território.
Em um resumo do caso, né, uma paciente do sexo feminino de 50 anos, com cardiomiopatia hipertrófica obstrutiva, uma classe funcional NIRA3, de difícil manejo medicamentoso, um elevado risco cirúrgico após discussão em Harting. Então, a gente vai começar já com uma atividade. Pergunta número 1, se vocês quiserem interagir um pouquinho comigo aqui. Qual o gradiente de pico do trato de saída de VEC que configura uma cardiomiopatia hipertrófica como obstrutiva? Letra A, 30, letra B, 40, letra C, 50 e letra D, 60. Quem acha que é a letra A? A gente vai fazer de modo bem interativo. Levanta a mão, quem acha? Quem acha que é a letra A? Pode levantar a mão. Quem acha que é 40? Letra B. Quem acha que é 50? Quem acha que é 60? Quem ainda está procurando? E quem ainda está tentando se achar ali nas perguntas? Tô brincando. Quem achou que é 30? Tem só uma coisa importante, né, que o Bruno falar. A primeira coisa, a gente olha uma miocardiopatia hipertrófica, tem que vir alguns pensamentos na nossa cabeça. A primeira coisa é obstrutivo ou não. Então, para isso, a gente precisa... E aí, Bruno, conta pra gente. Bom, resposta... Isso aqui a gente retirou do guideline da SBC de 2024 de miocardiopatia hipertrófica. A resposta configura que 30 milímetros de mercúrio configura uma cardiomiopatia hipertrófica como obstrutiva, lembrando que 50 configura como obstrutiva mais significativa, uma obstrutiva mais grave, e a gente vai ver mais para frente que isso vai ter impacto no nosso raciocínio de tratamento. Então, a resposta é a letra A. Bom, a segunda pergunta... Essa paciente possui indicação de algum dispositivo cardíaco eletrônico implantável? Se sim, qual vocês indicariam? Letra A, eu acho que ela precisaria de um marca-passo. Letra B, um ressincronizador cardíaco. Letra C, a gente poderia colocar um CDI como profilaxia primária de morte súbita nessa paciente. Ou letra D, eu não indicaria nenhum dispositivo. Alguém acha que ela precisa de um marca-passo? Letra A. Alguém indicaria um ressincronizador? Letra B. Acho que a pergunta agora, alguém indicaria um CDI para essa paciente para profilaxia primária de morte súbita? Letra D, alguém acha que ela não tem indicação de dispositivo nenhum? Bom, mais votos na letra D. Eu acho que só antes da gente passar de um modo bem didático, vocês acham que tem algum paciente que tem alguma indicação de marca-passo numa miocardiopatia hipertrófica obstrutiva? Sem pensar nas indicações clássicas, né? BRAD, enfim, sem ter aquilo. Quer falar um pouco, Bruno, resumido? Quando que a gente pensaria em colocar um marca-passo numa obstrução? Bom, vamos lá então. Vamos para o próximo. A gente aqui já vai para o próximo slide. Tem algumas indicações aqui de marca-passo para cardiomiopatia hipertrófica. A gente poderia pensar, como a Yara já mencionou, pacientes com bloqueios AV de segundo grau MOPS 2, bloqueios de terceiro grau espontâneo. Pacientes que vão colocar um CDI na cardiomiopatia hipertrófica, a gente deve considerar um dispositivo bicameral. Se esses pacientes evoluírem com algum grau de distúrbio AV, a gente consegue manter um enlace. E tem casos assim que são bem extremos, né, de pacientes que têm uma cardiomiopatia hipertrófica obstrutiva bem mais avançada. A gente poderia pensar em pacientes que são refratários a tratamento clínico e que também, ou porque não querem fazer, ou porque não são candidatos a nenhuma terapia de redução septal. A gente poderia pensar em colocar um marca-passo com estimulação com intervalo AV curto, mas assim, isso era o que era feito no passado, mas que hoje em dia é raríssimo da gente observar na prática clínica, né? Antigamente a gente fazia bastante isso, hoje a gente tem outras opções, mas pensa na lógica, está como obstrução. Se contrair de uma maneira um pouquinho diferente, eu consigo aliviar essa obstrução. Em alguns pacientes tem. Então, só lembrar que isso às vezes pode ajudar em algumas situações, mas hoje... bem pouco. Exatamente. Para casos assim praticamente refratários, casos muito à parte, não, algo que a gente vê muito raramente na prática clínica. Em relação à ressincronização, né, a paciente tem um QRS estreito, uma fração de ejeção preservada, a fração de ejeção dela é de 70 e poucos %. Não é o perfil de paciente, então não teria indicação nem de marca-passo, nem de ressincronizador. Em relação ao CDI, né, quando que a gente indicaria como profilaxia? A gente pensaria primeiro já no caso de uma profilaxia secundária, no caso de uma TV sustentada, uma FV, uma morte súbita abortada, indicação classe 1, você indicaria o CDI para essa paciente. Não é o caso dela, vamos aos fatores de risco. O paciente não tem quadro de síncope, HVE maciça, quando alguma parede tem uma espessura maior do que 28 milímetros, o caso dela maior é de 23, que era o septo.
Não tem história familiar de morte súbita, não tem aneurisma apical e uma fração de ejeção maior do que 50%. Então, vamos ao próximo. TVNS, lembrando que TVNS, nesse caso, para indicar CDI para hipertrófica, seria múltiplos episódios, 3 ou mais, com uma frequência maior do que 200 e de pelo menos 10 batimentos, tá? Não é exatamente a definição clássica de TVNS, é algo particularizado, não é o caso dela. Realce tardio dela, como eu mostrei, era de 9% de fibrose. E ela, então, ela não tem nenhum fator de risco. Perdão. CDI não está indicado para ela. Resposta letra D. Então, vamos à última pergunta aqui, que vai guiar o restante do caso. Há indicação de terapia de redução septal? Se sim, qual você escolheria? Essa paciente teria indicação de uma miectomia cirúrgica ou de uma ablação septal alcoólica, ou a letra C, uma ablação septal por radiofrequência, ou letra D, a gente acredita que não há indicação de terapia de redução septal. Alguém indicaria uma miectomia cirúrgica para essa paciente? Letra A. Alguém indicaria uma ablação septal alcoólica para ela? Letra B. Ablação septal por radiofrequência. Seria uma candidata interessante. E não indicar nenhuma terapia para essa paciente. Já agilizando um pouco o tempo aqui, é escasso. Miectomia cirúrgica não seria o caso, que ela já tinha sido definida como uma paciente de alto risco cirúrgico. Não seria exatamente o modelo de paciente. E não tem como dizer também que não há indicação de terapia de redução septal. Isso aqui também retirado do guideline 2024 de cardiomiopatia hipertrófica. Ela é uma paciente que tem um gradiente de trato de via de saída de veia maior do que 50, dela é de 145. Ela tem uma classe funcional 3 ou 4 a despeito de terapia médica otimizada. Então, a gente tem sim que considerar uma terapia, alguma terapia para tentar uma redução septal para essa paciente. Então, a gente fica entre a ablação septal alcoólica ou uma ablação septal por radiofrequência. Aqui a gente entra um pouco na discussão mais interessante. Só uma ressalva em relação à ablação septal alcoólica, também retirada do guideline 2024. Ela tem um gradiente maior do que 145. Isso já prediz uma resposta um pouco pior à ablação septal alcoólica. Então, assim, não é uma contraindicação, mas é uma ressalva que eu faço. E agora, ainda, qual seria a indicação agora formal de ablação septal por radiofrequência? O que a gente tem hoje de evidência? O guideline da SBC também, de 2024. Quando o risco cirúrgico para miectomia for elevado, a anatomia coronariana não for favorável para a alcoolização septal e for realizada por uma equipe experiente, a gente pode propor uma ablação septal por radiofrequência. A gente lembrando que a angio-TC dela não tinha nenhuma ressalva em relação à artéria descendente anterior, por exemplo. Queria saber da Yara se ela teria algum comentário hoje das evidências que a gente tem para essas indicações de ablação septal por radiofrequência. O que a gente tem visto na prática clínica agora? Então, voltando especificamente também para o caso dessa paciente, uma paciente jovem de 50 anos, super sintomática, e o que a gente pensaria em fazer para ela, né? A gente falou de marca-passo, não tem indicação, não tem indicação de ressincronização, CDI ela não preenche critério, e mexer no septo, será que isso pode melhorar? Ela tem um gradiente bastante aumentado, né? Acima de 100, esses pacientes costumam melhorar bastante com essa diminuição da obstrução. Temos aí o que se fazia até agora, as duas opções nas diretrizes internacionais, era ou cirurgia ou alcoolização. E na nossa diretriz, que saiu esse ano, é a diretriz mais atual que tem de hipertrófica, que é a diretriz brasileira, já entra a fazer a ablação por radiofrequência, que tem a grande vantagem de uma ablação alcoólica, né, que se faz ainda bem pouco pela dinâmica, de não ser de peito aberto, de ser minimamente invasiva, com a grande vantagem de você ter isso controlado na sua mão. A gente está com catéter, a gente sabe exatamente onde a gente está fazendo a ablação. Na alcoolização, você coloca numa coronária e você não é imprevisível exatamente o tamanho de lesão que isso vai acontecer. Então, isso a gente consegue devagar. Melhorou um pouquinho o gradiente, vamos mais, é o que a gente quer, tá bom. Então, isso veio realmente, tem os trabalhos que o Bruno vai mostrar, que é bem interessante, isso já está na diretriz, e foi o que a gente fez nessa paciente. O Bruno vai mostrar aí o desfecho. Falando brevemente, então, desse artigo publicado nos Arquivos Brasileiros de Cardiologia da SBC, um artigo aí da equipe do Dante Pazanese, de Cardiologia, encabeçado aí principalmente pelo Bruno Valdigem, em que eles fizeram ablações septais com catéteres de radiofrequência, guiado pelo ecocardiograma transesofágico,
para tratar esses pacientes com cardiomiopatia hipertrófica obstrutiva. Foi um N relativamente pequeno, mas assim, resultados bastante promissores. Eles utilizavam esse ecocardiograma transesofágico para identificar as áreas ali de maior gradiente e utilizavam catéteres de ablação ali para fazer a ablação no local do maior gradiente. E eles não objetivavam necessariamente uma redução septal, mas uma cicatriz, e essa área de cicatriz reduzia um pouquinho a interpretação deles, acaba reduzindo um pouco o abaulamento no trato de saída de VE e reduz o gradiente. Resultados realmente muito bons. E aqui foi o que a gente fez lá no INC, né? Essa aqui é uma imagem de escopia, são os catéteres que normalmente a gente usa para fazer estudo eletrofisiológico, a gente utilizou para fazer a ablação septal nessa paciente. Isso aqui é uma imagem do mapeamento eletroanatômico. Isso aqui a gente pode perceber que o bonequinho está virado para a gente, aqui o bonequinho está de costas, aqui uma imagem anterior aqui, trato de saída de VE, a região aqui do septo, e essas bolinhas são os locais onde foram administradas, aplicadas as radiofrequências. E aqui nós temos um mapa de voltagem, onde a área que está ficando mais vermelha para cinzenta aqui, de acordo com essa linha de gradiente aqui, são as regiões ali que a gente tem, foi marcada como região de interesse, onde a gente está vendo que tinha o maior gradiente, foi a nossa área de interesse, e aqui foi onde foi feita a aplicação de radiofrequência. Isso aqui é resumidamente o laudo do procedimento. A gente fez a aplicação da radiofrequência, guiado pelo ecocardiograma transesofágico. A gente teve um delta, né, uma queda de gradiente intraprocedimento de 13 milímetros. Isso foi menor do que a queda que foi observada no trabalho, que foi de aproximadamente 25%. Mas, apesar dessa ressalva, essa paciente teve uma redução do gradiente de 60 milímetros de mercúrio, aproximadamente 2 a 3 meses após o procedimento, e no acompanhamento a classe funcional, que era 3, conseguimos uma classe funcional NIRA 1 para essa paciente. Realmente assim, um desempenho espetacular, paciente que hoje está praticamente assintomática, uma ótima resposta aí ao tratamento. Gostaria de agradecer a atenção de todos e frisando que esse é o Bruno Valdigem, que foi quem encabeçou aquele artigo, estava presente com a gente no procedimento, e esse é o Tito Paladino, o ecocardiografista que fez os casos do artigo, e toda a nossa equipe aqui do INC, oferecendo o melhor aí que o SUS tem para oferecer para os nossos pacientes. Gostaria de agradecer pela atenção de todos. Obrigado. Parabéns, Bruno, ótima apresentação. Só para a gente finalizar um detalhe desse caso, que essa paciente é recém-feita, a gente tem 3 meses de evolução e esse gradiente ainda vai cair, costuma cair até o 1º ano. Então, a gente ainda está bem recente o follow-up dela, mas ela está muito bem. A gente fez os primeiros 2 pacientes, os 2 pacientes estão ótimos, ainda tem, e aí alguns pacientes ainda estão na fila. A ideia é a gente seguir nisso daí. Obrigada, Bruno, parabéns pelo trabalho. Obrigado. Dando sequência, vou chamar o doutor Bruno Viana, o doutor Lucas Viana, que preparou também um caso de grande interesse para nós, um caso de doença valvar, em que tem uma série de aspectos de grande relevância na prática clínica. Lucas, muito obrigado. Obrigado, boa tarde. Obrigado pelo convite. Vamos lá. É uma paciente jovem, 23 anos, mulher, natural aqui do Rio. Veio transferida ao INC com história que começou em maio, uma síndrome infecciosa com febre, onde foi diagnosticada com INTU, né, na UPA, e medicada com levofloxacino sem grande melhora. Em junho, ela retorna na UPA, além de sinais infecciosos, com um padrão de 1IC, descompensada perfil C. Iniciaram clavulin com azitromicina em um contexto de uma pneumonia, né, com sintomas de febre, tosse, hemoptóicos e presença de leucocitose, e assim transferida ao INC no dia 12/6, por IC descompensada. Uma história familiar só de uma mãe, faleceu jovem, com relato de provável IC, e aí, no exame físico, um exame físico com sinais vitais estáveis, hipocorada, edema de membros superiores, um relato de ortopneia, uma queixa de sangue por uma exodontia feita anteriormente, um murmúrio diminuído em bases, sopro sistólico em foco mitral e aórtico, edema de membros inferiores, uma dor difusa, palpação sem sinais de peritonite. A radiografia, no primeiro momento, a gente tem uma radiografia
AP aqui no leito, uma cardiomegalia com sinais de congestão, inversão de trama vascular. Então, configurando aí uma IC descompensada aí com a cardiomegalia ainda em investigação. E nos primeiros exames, um eletrocardiograma em ritmo sinusal, uma sobrecarga atrial esquerda, um eixo QRS normal, a princípio, assim, sem grandes alterações nesse primeiro momento. E a gente faz um eco que tem aumento de cavidades, uma cardiopatia reumática mitral, IM grave, uma IAO também grave. E aí, nesse primeiro momento, os exames iniciais, a gente tem um laboratório que chama atenção aos parâmetros infecciosos elevados, uma cardiopatia reumática com IM grave, um IAO grave, e já com dilatação de cavidade. E um ATC de tórax, a princípio, sem pneumonia. Padrão de congestão, padrão de espessamento séptico com derrame pleural. E aí, a gente pensa, é uma paciente jovem, 23 anos, sem comorbidades a princípio, com sintomas novos de IC, começado recente nos últimos, pelo menos 2 meses, uma síndrome infecciosa sem foco definido, um eco com a fração de ejeção preservada, um acometimento reumático grave e uma TC de tórax, a princípio, sem sinais de consolidação, nesse primeiro momento, sem sinais localizatórios de infecção. Então, o que a gente pode pensar para uma paciente nesse primeiro momento? Quem gostaria na audiência opinar sobre o caso até o momento? Um aspecto interessante, né, que eu acho que é muito comum nesse tipo de situação clínica, é que ela passou por 2 diagnósticos de síndrome infecciosa, infecção urinária, tomou quinolona, e depois infecção respiratória e tomou clavulin. Isso. E isso muitas vezes tem um elemento que mascara essa doença e vai prolongando o quadro clínico, vai se arrastando sem que se faça o diagnóstico adequado, né? Um exame físico muito exuberante, né? Uma soprologia bastante, né, denotativa de doença valvar regurgitante, né, mitral e de estenose aórtica, febre, né, um quadro clínico bem florido, né, em termos de evolução e insuficiência cardíaca aguda, né, já com passado reumático, né. Então, alguém gostaria de fazer algum comentário nesse momento? Bom, podemos avançar. Então, a gente tem uma paciente jovem com a síndrome infecciosa aí de longa duração, pelo menos nos últimos 4 meses. Então, logo depois da internação, 2 dias após, ela evolui com edema agudo de pulmão, é transferida ao CTI e logo em seguida se positivam as hemoculturas colhidas. 2 hemoculturas com Staphylo aureus no dia 19, 4 amostras no dia 20 e logo em seguida ela é rastreada para pesquisa de endocardite. Aqui temos um eco transesofágico com a vegetação aqui no folheto posterior da válvula mitral e configurando aqui a IM grave. Aqui a gente tem realmente a confirmação da endocardite, tanto aórtica como mitral, e aí a gente acaba fazendo o rastreio de embolização. Um ATC de crânio com imagem sugestiva de aneurisma micótico, um ATC de abdômen com imagens aqui sugeridas também de embolização tanto para baço quanto para rim. E em membros inferiores, a gente tem aqui um aneurisma aqui de fossa poplítea. Também configura aí a embolização do aneurisma micótico. Então, a gente tem uma endocardite com embolização tanto para crânio, abdômen e membros inferiores. Então, novamente, vem a nossa pergunta. É uma paciente jovem com cardiopatia reumática grave, uma endocardite por Staphylo aureus, com embolização para baço, rim e cérebro e membros inferiores. E aí a nossa grande pergunta, quais são os primeiros passos nesse primeiro momento? A gente aborda primeiro as embolizações, vai para a cirurgia cardíaca, como é que é? Nesse momento, claro que ela já está em vigência de antibiótico terapia guiada pela cultura, mas sempre é essa pergunta que a gente se faz nesse momento. Então, pessoal, endocardite com insuficiência aórtica, insuficiência mitral grave, evoluindo com insuficiência cardíaca aguda, edema pulmonar, embolizações periféricas, cerebrais, baço, com aneurisma micótico no cérebro e na poplite. O que fazer com ela? Qual o procedimento de início?
O que nós vamos orientar? Cirurgia cardíaca de imediato, cirurgia cerebral? O que a gente pode fazer de melhor por ela? O menor risco para a paciente? Na discussão, essa paciente foi a princípio foi optado pela abordagem do aneurisma micótico, foi transferida para o Instituto Estadual do Cérebro, no dia 25/6, onde ela foi abordada, evoluiu com hemorragia subaracnoide e uma pequena área isquêmica, retorna no dia 26 entubada em ventilação, estubada no dia 5 e transferida para a enfermaria de orovalvar no dia 9/7. Nesse período, ela é compensada do ponto de vista hemodinâmico e infeccioso e optado por cirurgia de dupla troca valvar no dia 25/7. Biológica mitral e aórtica, complicações do pós-operatório, necessidade de ionotrópicos com balão intraórtico e um defeito transitório do folheto de mitral, mas que evoluiu bem evolutivamente, conseguindo ir para a enfermaria. Então, o momento atual dessa paciente, ela percorreu o uso de vancomicina com levofloxacino, depois com oxacilina, o último esquema venoso dela foi cefazolina e ela foi de alta, transferida para a UPA no dia 28/8, para abordagem do aneurisma micótico já em vigência, de estabilidade hemodinâmica, controle infeccioso. Então, ela vai de alta com cefuroxima. Tá? O Adolfo vai fazer agora a revisão da literatura sobre essa importante questão da endocardite e do aneurisma micótico. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Adolfo, sou residente do primeiro ano de cardiologia. Tenho pouco tempo, então eu vou ser o mais breve possível. Isso está aqui só para a gente ter ideia que a paciente teve 2 erros diagnósticos e a endocardite não é uma coisa tão rara assim. Uma coisa sempre tem que ser pensada. Aqui são os 2 estudos nacionais, só para a gente ter ideia que doença infecciosa sempre é interessante a gente ter estudos nacionais. Dos estudos nacionais, Staphylo ainda é o primeiro e nós temos uma mortalidade importante. Isso no grande centro, 22,3% de mortalidade e aqui 45,8% de mortalidade. Sempre pensar a suspeita, dados microbiológicos, métodos de imagem. Sempre aquela tríade de endocardite, febre é muito prevalente, mais de 90%, sopro, fenômenos embólicos. E no nosso contexto, como nós lidamos com pacientes cardiológicos, onde tem lesão, tem fator de risco, a gente sempre tem que pensar qualquer paciente com uma febre inexplicada, nós temos que pensar em endocardite. Nós temos que fazer essa pesquisa de forma ativa. Aqui são os métodos que nós utilizamos. Inicialmente, a paciente no eco transtorácico veio negativo, sempre lembrando que o eco transesofágico tem uma sensibilidade maior do que o transtorácico para detectar vegetação, mais de 90%. E agora nós temos outros métodos. Surgiu a TC cardíaca e também surgiu o PET-TC, segundo o novo critério de Tuck, de 2023. Em relação à TC cardíaca, aqui está errado, tá? Ela tem uma menor sensibilidade que o eco para a vegetação, mas tem maior sensibilidade para abscesso e pseudaneurisma. Então, TC cardíaca, sempre pensar que ela é melhor para ver complicações de endocardite. Aqui é um estudo rápido que eu vou falar sobre o PET-TC, que é uma coisa muito promissora, né? Você poder fazer a imagem com glicose marcada. Basicamente, esse método tem um grande benefício para prótese valvar. Prótese valvar tem uma sensibilidade maior do que a prótese nativa. Então, ainda não é uma coisa corriqueira na nossa prática clínica, mas com o tempo vai ser uma coisa que vai ser mais acessível para a gente. Vai ser mais um método. Só uma coisa que eu gostaria de falar aqui é sobre essa mudança no guideline da ESC. A ESC fala que atualmente nós temos a possibilidade de um paciente estável, depois alguns germes específicos, sem complicações, depois de 10 dias de antibiótico venoso, nós temos a possibilidade de aventar a possibilidade de antibiótico oral, que era uma coisa que não era vista nos guidelines anteriores. Isso basicamente é advogado por esse estudo aqui, por esse estudo randomizado. Se o professor quiser fazer algum comentário, quer fazer, professor, um comentário? Isso é muito interessante, né? Abrindo a possibilidade de continuar o tratamento com antibiótico via oral, depois daquele curso hospitalar, e avaliando esse paciente, depois de um protocolo bem rígido,
em termos de acompanhamento ambulatorial. Então, abre uma perspectiva de dar continuidade com o antibiótico oral. Isso é bem interessante, estudo POET, que marcou realmente uma mudança de paradigma. Estudo randomizado, que abriu basicamente 200, e não mostrou diferença entre mortalidade, embolia. A princípio foi seguro para alguns casos específicos de pacientes. Indicações de cirurgia, bem rápido. Quais são as indicações de cirurgia? Decorar, basicamente. Paciente com insuficiência cardíaca, infecção descontrolada e prevenção de embolização séptica. A nossa paciente é insuficiência cardíaca e a nossa paciente é a prevenção de embolização séptica. Ela tinha a principal indicação. Aqui é um estudo que compara mais ou menos os pacientes que tinham insuficiência cardíaca e endocardite, que operaram e não operaram. Nós vemos que os pacientes que têm insuficiência cardíaca e endocardite, quando eles operam, eles morrem menos. E esse benefício é quando o paciente está mais grave. O paciente com NIRA 3, 4, tem um benefício bem maior. Prevenção de embolização séptica, não vou falar devido ao horário, uma coisa longa. E complicações neurológicas, sempre tem em mente complicações neurológicas, é uma coisa frequente. 35% dos pacientes com endocardite vão ter alguma complicação neurológica sintomática e 80% vai ter aquelas que nós chamamos de silenciosas. Aqui é mais ou menos quando nós abordamos as indicações de abordagem, depois vocês podem dar uma olhada, tentar no guideline. E aqui é quando nós abordamos as complicações esplênicas. Basicamente, se o paciente tem um abscesso esplênico, nós indicamos esplenectomia. Então, essas são as referências. Queria agradecer ao doutor Adolfo, ao doutor Lucas, ao doutor Gabriel, ao doutor Bruno, pela excelência das apresentações e das revisões. E a minha parceira aqui, a doutora Yara, pela organização. Obrigado. Obrigada. Obrigada a todos. Vamos dar o seguimento agora. Excelente, muito bom. Depois do tempo trabalhou aqui.